Olá, meus queridos, estamos hoje aí para fazer os exercícios que faltam do livro 1, as aulas 3 e 4 de estatística. Hoje a gente vai fazer análise de dados e gráficos e a partir da semana que vem a gente começa a trabalhar com média, moda, mediana e desvios, tá ok? Então vamos lá, livro 1, página 71. Acompanha aí comigo. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano 2011 e o primeiro semestre de 2012 na região metropolitana de São Paulo. A taxa de desemprego atual é a soma das taxas de desemprego aberto e oculto. Gente, chamar a atenção para o seguinte, ó. As coisas mais difíceis no Enem não são fazer os cálculos das questões de estatística, mas sim interpretar os dados, ler a questão, identificar quem que ele está querendo da gente. Essa questão é capciosa, olha lá de novo. Bom, no nosso gráfico, o que a gente tem? Essas barras representam os meses, essa barra em cinza representa a taxa de desemprego aberto, esse pedacinho em branco a taxa de oculto. Ele fala para a gente que a taxa de desemprego total é a soma dessas duas. Por exemplo, aqui em janeiro, 7,6 com 2, 9,6. Mas Chico, tem um 10,5 lá em cima? Sim, porque essa linha é o total de 2011. E aqui é as taxas que a gente tem em 2012, que ele está comparando é o que aconteceu com essa taxa de emprego em relação ao ano anterior. Muito bem, suponha que a taxa de desemprego oculto do mês de dezembro de 2012 tenha sido a metade da mesma taxa. Bom, se em junho de 2012 está lá o nosso 2,12, em junho, do nosso oculto, e a gente quer que tenha metade desse valor, então a gente quer metade de 2,2. E ele fala que a taxa de desemprego em dezembro de 2012, que não está no gráfico, é igual a de 2011, ou seja, vai ser 9. O que vai ser esse 9? A soma do oculto com o aberto. Só que a gente já sabe que em dezembro vai ser metade disso, 1,1. Então, o restante, para completar os nossos 9, 7,9 é a nossa taxa de desemprego aberto em dezembro de 2012. Por isso, a alternativa E de é isso aí. Como eu disse para vocês, o mais difícil é interpretar os gráficos e cada vez ele vai vindo com gráficos diferentes, né? Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções do tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: correios, internet, mídia social, SMS, rádio e TV. O que ele quer que a gente leia nesse gráfico? Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria, A e B, e uma outra categoria, C e D, de acordo com o resultado da pesquisa. Para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e C, D, a empresa deve realizar a promoção. Quem é que lá na classe A e B tem a maior, que atinge a maior quantidade de pessoas? É essa coluna desse 40, dessas linhas verticais, que representa a internet. Na classe CD, o que mais atinge as pessoas é essa primeira coluna 33, que representa os correios. Por isso, a alternativa B, internet e correio, respectivamente nessa ordem. Questão 3. As ações de uma empresa variam semanalmente conforme os dados do gráfico a seguir. De acordo com os dados apresentados, o período de maior variação. Então, ó, o meio aqui representam as nossas semanas. Da semana 1 para a semana 2, variou quanto? 0,2. Da semana 2 para 3, 0,4. Da semana 3 para 4, 0,2 de novo. Da 4 para 5, parece que é 0,1. Não sei, é menor que 0,2. Assim como aqui. É 0,4? Não, é menor que 0,4. Parece um 0,3? Pode ser. Mas a maior variação que a gente tem, sem sombra de dúvidas olhando para o gráfico, 0,4. A taxa de variação ocorreu entre as semanas 2 e 3. Muito bem. Vamos ver a questão 4. O gráfico indica o número de vítimas fatais no trânsito de uma grande cidade em 2017. Os dados estão distribuídos por 4 faixas etárias e por 3 categorias de locomoção dessas vítimas: pedestres, ciclistas e motociclistas. Vamos olhar para esse gráfico de novo. Ó. O que a gente tem nesse gráfico? Quando a gente olha para a primeira coluna são as pessoas entre 20 e 24 anos.
Vítimas de acidente como pedestre, foram 25 pessoas. Vítimas como acidente de motociclista, são 26 pessoas. O total dos pedestres, dos 20 a 24, dá 70. Então a gente sabe que quem está aqui nesse meio, nessa coluna mais escura, são quem? Os ciclistas. Então vamos ver o que ele quer. Nesse ano, a porcentagem de vítimas fatais que deslocavam de bicicleta com menos de 30 anos. Quantos de bicicleta? Entre 20 e 24. Quantos de bicicleta? Entre 25 e 29, já que ele pediu os menores que 30. Aqui a gente tem o nosso total, 70 menos 26 menos 25. A gente acha que são 19 que sofreram um acidente de bicicleta. Nessa segunda coluna, o total é 60, descontando o 22 e o 18, a gente vai ter 20. Bom, quantos com menos de 30 que sofreram um acidente? 19 mais 20. Tá ali. Mas a pergunta dele é, esses 39, em relação ao total de vítimas, mas peraí, tem várias variações possíveis desse total. Ele pode pedir do total de vítimas entre os que são menores que 30, entre o total ou só entre os ciclistas. Se ele pedisse entre os ciclistas, eu encontrava esses dois, somava as 4, quanto é que isso representa no total dessas 4? Se fosse só de ciclistas, mas olha aqui, em relação ao total de vítimas das 4 faixas etárias e das 3 categorias. Esse 70 é essa faixa etária e as 3 categorias junto. Então ele quer que a gente faça o quê? Que some 70, 60, 70 e 50, que são as 4 faixas etárias e as 3 categorias, um total de 250. Quando a gente quer saber um percentual, anota isso que é importante, o que você quer no total que a gente tem, e lembra que esse total é relativo, ele tem que ser específico, porque pode mudar esse total de questão para questão. 39, que são os vítimas de bicicleta menor que 30, em relação ao total dos 4 faixas etárias e dos 3 meios de locomoção, 0,156 ou 15,6%. De novo, alternativa B. Vamos lá para a última aula que a gente tem desse livro 1. Semana que vem a gente já começa a falar de médias. Então vamos lá para a página 75. Vira aí. O gráfico a seguir foi mostrado em um aplicativo que consulta diversas lojas e retorna o menor preço de uma mercadoria. O período apresentado é de 3 meses e são ressaltados 7 instantes. Os números de 1 a 7, em que 7 indica o instante da consulta. O aplicativo também mostra um resumo com o menor preço registrado no período, que foi de 280. O menor preço, que pelo nosso gráfico parece a posição 2. E o menor preço atual, esses preços foram variando. Hoje, o menor preço que a gente tem é de 329, que está aqui a posição 7. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? Alternativa A. A maior variação de menor preço, porque todos eles são de menor preço, no período consultado é de 49,20, a maior variação é de 49. A maior variação não foi aqui entre 5 e 6, ó, de 300 para mais de 350, então foi uma variação maior que 50 e não de 49. Então a alternativa A está errada, esse 49. A alternativa B também está errada, porque ele fala que a variação de menor preço foi no instante 2 ao instante 5. E que essa variação é maior do que a variação de 5 até 6. Espera aí, isso em azul tem uma variação maior que 5 a 6? Não. Se fosse a palavra menor, estaria correta a alternativa B. A alternativa C também está errada, porque ele fala que no momento da consulta o menor preço é o maior do período. Hoje, qual é a consulta de hoje? 329. É o maior do período? Não, porque olha aqui, na posição 6. Foi mais de 350. Então, está errado esse menor preço. Item E, sim, vamos olhar para o item E primeiro. O menor preço registrado encontra-se no instante 3? Não, o menor instante registrado encontra-se no ponto 2. E a alternativa D é a correta, porque quando a gente olha aí para o menor preço que a gente teve no período, que foi 280, se eu aumentar isso em 10%, essa é a alternativa correta. Se eu pegar o 280 e aumentar 10%,
eu chego num preço de 308. O mais alto, menor preço, que é o 300 e alguma coisa, mais do que 350, é 10% mais baixo? É mais ainda, né? Mas tudo bem, como ele falou que é mais de 10%, então isso aqui é a alternativa correta. Questão número 2. A diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião, foram apresentadas as seguintes médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram um novo produto e dois produtos similares concorrentes, A e B. O que a gente consegue olhar aí nesse gráfico? Olha aqui, quando eu olho para a forma, o nosso produto proposto ganha de A e B. Aqui, quanto à textura, ele perde. Na cor, ganha de B, mas empata com A. Tamanho, empata com os outros dois. Sabor, ganha dos dois. Odor também ganha. A característica que dá maior vantagem relativa, ou seja, onde é que ele ganha mais fácil, só pode ser o sabor. Olhando o gráfico direto, a gente já marca a alternativa D de sabor. Questão número 3. Existem hoje no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento para a doença, como indicado no gráfico. Olha aqui, 6% com implantação de eletrodos, 15% com retirada de uma porção do cérebro, 9% não conseguem se livrar das crises e convivem com a doença, 70% com o uso de medicamentos. Considere um estado no Brasil onde 400 mil pessoas sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que conseguem se recuperar com o uso de medicamento ou através da cirurgia, esse 70 mais 15%, ou seja, 85% do total de 400 mil, que dá 340 mil. E fácil de novo, alternativa E. Muito bem, lembra que o Enem ele te dá uma informação, pede para você fazer alguma coisa, no caso fazer o cálculo de um percentual, então o mais difícil é identificar no gráfico onde é que está constando isso e fazer a conta. De resto, muito tranquilo. Última questão de hoje, observe o gráfico a seguir. Esse gráfico, no primeiro instante você olha e fala, estranho de ver, sim. Olha aqui, ó. Transplantes realizados. E do lado de cá, fila de espera. Quantos para rim? 305 são os transplantes feitos, 880 pessoas que estão na fila de espera. Quantos transplantes foram feitos de rins? 5. Quantas pessoas estão no espera? Córnea, foram feitos 487, só tem 26 na espera. Então, o único que não tem aí espera é córnea. Nele está retratado o número de transplantes realizados no Rio Grande do Sul até julho de 2015 e a quantidade de pessoas que aguardam na fila por um transplante no estado no mês de julho de 2015. Muito bem, o que a gente vai fazer? Os percentuais disso. Qual o total de transplantes realizados? Quando a gente soma tudo isso dá 912. Qual o total de pessoas esperando transplante? Somou tudo isso dá 1.172. A minha pergunta é, esse 305 representa quanto no total de 912? Lembra que a gente falou, acabou de falar disso. Para calcular um percentual, pega esse valor, divide pelo total que a gente está tomando como referência. 305 por 912 dá 0,33, 33%. 78 no total de 912, 9%. 27 pessoas representam no total de 912, 3%. 10 e 5 a gente fez uma aproximação para 1. E 487, 53% do total. Mesma coisa, a gente vai calcular os percentuais para esses caras que estão na fila de espera. De acordo com as informações no gráfico, é correto afirmar alternativa A. Mais de 50% dos transplantes realizados são de córnea? E sim, alternativa A, mais de 50, exatamente 53. As outras questões você pode conferir com os valores. A única que talvez deixaria com um pouco de dúvida é a alternativa D, que ele fala que quem fez transplante de fígado é 288% maior do que o número de transplantes de pulmão. Então, número de transplantes de fígado e transplantes de pulmão. Fígado, 78, pulmão, 27
Isso aqui, quando a gente faz a divisão, dá mais que 288, então por isso está errado. O resto das alternativas também, dá uma conferida nos cálculos. Depois a gente volta para falar, então, continuar o estudo de estatística. Então, até a próxima aula para a gente falar de média, moda, mediana. Beijo no coração de todos. Até!